no ar o programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de cinema, política internacional e memória. Levamos para a exposição Êxodos, de Sebastião Salgado, 3 feras para debater sobre a obra de um dos maiores fotógrafos do mundo. Em estúdio tem uma conversa sobre política internacional. E que tal aprender sobre a ciência do crime, a criminologia, assistindo à série Black Mirror? O programa TV Uniceub está começando agora. Os professores de Direito do Uniceub estão concluindo o 3º volume da obra Cinema e Criminologia. No ano passado eles falaram de filmes, neste eles estão falando sobre séries. A professora Carolina Costa dissertou sobre um episódio da série Black Mirror que está fazendo o maior sucesso. Uma forma agradável de ensinar sobre a ciência do crime com a ajuda da 7ª arte. Carolina, o projeto Cinema e Criminologia vem agora na sua 3ª edição e você é uma das pessoas que participa aliando cinema e direito, não é isso? Exatamente. Trata-se de um projeto do professor Bruno Amaral Machado, ele é o organizador da coletânea e a ideia é trabalhar com filmes, séries de TV, peças de arte que sejam importantes para relacionar direito e principalmente criminologia. O nome do meu artigo é Urso Branco, a cultura punitiva que há em nós. Seria interessante, antes de mais nada, a gente recapitular, contar um pouquinho do que é a série, porque tem muita gente em casa que não conhece, né? A série Black Mirror é trabalhada a partir de alguns recortes sobre ficção científica, tecnologias e a importância da modernidade. É uma série britânica, dirigida pelo George Brooker, que trata sobre fatos do cotidiano na perspectiva da ficção científica. Então há uma série de elementos, como por exemplo, o Natal, a forma como nós nos relacionamos nas redes sociais, quantas curtidas damos para determinado texto ou determinada pessoa. E em um episódio especificamente, a ideia da cultura do controle. Você analisa exatamente esse episódio? Exatamente. É um episódio chamado Urso Branco. Eu não vou falar muito sobre o episódio para que quem... Não dá spoiler. Exatamente, para não dar spoiler. Mas é a história de uma mulher chamada Vitória que acorda em uma sala em frente a um aparelho de televisão, com muitas dores de cabeça, com medicamentos espalhados pelo chão e ela não se lembra de nada. E ela sai para passear num parque próximo à sua casa e muitas pessoas não conversam com ela, só tiram fotos, tiram selfies com ela, tiram flashes. Ela só tem a ideia, o uso dos flashes como uma forma de acessar a sua própria memória. E aí toda a história é construída. A série fala, e especificamente nesse episódio, há todo um tratamento da cultura punitiva, como nós trabalhamos castigos para as pessoas, especialmente para aquelas que praticaram crimes. Ao final, se descobre que ela praticou um crime e o parque em que ela vive é uma penitenciária. E aí é uma série de elementos que eu trabalho no texto, como, por exemplo, essa nossa própria perversidade de pensar no castigo dos outros como diversão. Pois é, como é que você relaciona o direito a esse episódio em especial? Aline, principalmente o direito penal é permeado por uma cultura punitiva. Nós não conseguimos fazer uma separação entre pena e vingança. Quando alguém pratica um crime, essa pessoa precisa ser submetida ao sistema de justiça para que o sistema de justiça aplique uma sanção para ela, que pode ser tanto a prisão, uma multa, uma prestação de serviço à comunidade, a depender da natureza do crime. Mas quando nós nos deparamos com uma vítima de crime, quando ela é entrevistada, qual é sempre a resposta que ela dá? Eu quero justiça. Mas essa justiça está muito associada à vingança, à ideia da retribuição. E muitas vezes o direito não deve trabalhar com vingança, deve trabalhar com uma pena que seja humanizada, uma pena que seja adequada para aquilo que a pessoa praticou.
E como é que você faz para lidar com essa situação dentro de sala de aula, num momento do mundo em que a gente está se radicalizando, o mundo está se radicalizando, né? A direita tomando novas proporções em vários lugares do planeta e as pessoas entendendo que de repente podem fazer justiça com as próprias mãos, né? Como é que você entende essa análise que você fez dentro dessa nova perspectiva muito do agora, né? E muito autoritária, né, Aline? Muito preocupante. Eu sempre acredito no papel da docência em direito. A docência em direito precisa ser crítica, precisa ser reflexiva, precisa trazer novos horizontes para os estudantes e para as estudantes. Eu parto do pressuposto de que todo esse autoritarismo, esse punitivismo, vem com as pessoas em sala de aula, elas já o trazem. Eu, como professora, tenho um papel específico de mudar ou fazer com que as pessoas vejam um outro lado dessa perspectiva. Com vocês agora as últimas da Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Olá! Na última sexta-feira foi o Dia Nacional de Alfabetização e nós fizemos um material muito interessante sobre educação inclusiva. Eu estou do lado da repórter Zilta Marinho, que participou de toda essa apuração. Então, Zilta, conta pra gente um pouco de como é essa reportagem. Essa reportagem é rica porque a alfabetização é uma forma de inclusão. 8% da população brasileira acima de 15 anos ainda é analfabeta. Nós fomos conversar com especialistas, com pessoas surdas e pessoas cegas que estão passando por esse momento agora. Tá? A alfabetização, ela parte de um princípio de oralidade. Então, quando a pessoa não ouve, por exemplo, tá? Ela encontra outros obstáculos e precisa de outros recursos. Vale a pena conferir. Então, vamos assistir a um trechinho juntos? O deficiente visual, ele tem várias perdas que o vidente não tem, né? Perdas que às vezes a gente não percebe o quanto elas são significativas, mas coisas bem simples como a cabeça no lugar. A gente só coloca a cabeça na posição correta porque a gente enxerga a linha do horizonte. Então a gente horizontaliza o olhar, a cabeça se coloca em cima da cintura escapular, a cintura escapular na cintura pélvica, a cintura pélvica em cima do joelho e o joelho em cima do pé. E a gente consegue ter a postura ereta. A gente tem alunos que não conseguem tatear os objetos, não só pela perda da sensibilidade da extremidade por conta de diabetes, mas porque ele vai enrijecendo os músculos para se proteger da queda, para se proteger do esbarrão. Eu aprendi a escrever o braille. A minha dificuldade está na leitura. Eu não tenho a sensibilidade nos dedos, né? Mas aqui eu encontrei ótimos professores e lá na biblioteca eu já fui destaque. Me incentivou a escrever. Falou assim que eu tinha que escrever porque ela ia para Portugal e eu tinha que escrever uma poesia para levar para o grupo de cegos de lá. Aí ela levou essa poesia para lá. Quando ela chegou de Portugal, ela me mostrou que ela levou para uma revista de uma amiga dela. Aparece assim, eu e uma bandeirinha do Brasil pequenininha. Eu comecei a desenvolver e, inclusive, a gente participou do livro de um escritor. Tem poesia minha nesse livro, tem conto. A alfabetização está fazendo a diferença na minha vida, por quê? Porque hoje eu estou conhecendo o mundo como ele é, né? Estou entrando no mundo digital. Nossa, que história bonita! Confira a reportagem completa em nosso site e interage nas nossas redes sociais. Parabéns pela reportagem, Zilta. Obrigada. Vai lá no nosso site, estamos esperando seus comentários. E no próximo bloco vamos conversar sobre política internacional na relação do Brasil com os Estados Unidos. A gente volta já. Marc Langevin é cientista político e dirige um centro de estudos sobre o Brasil nos Estados Unidos. Ele veio ao Uniceub participar da semana acadêmica do curso de Relações Internacionais e conversou com o professor Henrique Moreira. Confira. Que desafios o governo Trump reserva para o Brasil? De que maneira as nossas crises política e econômica têm repercutido fora do país? Para falar sobre essas e outras questões que no momento colocam o Brasil em evidência no exterior, convidamos o professor Marc Langevin.
Ele é doutor em Ciências Políticas pela Universidade do Arizona, dirige o Centro de Estudos sobre o Brasil na Universidade George Washington. Ele veio ao UniCeub participar da Semana Acadêmica do curso de Relações Internacionais. Professor, muito obrigado, é um prazer, uma honra tê-lo conosco aqui no estúdio UniCeub. Muito obrigado, Henrique. Professor, o que o levou a se interessar pelo Brasil a ponto do senhor se transformar no diretor do Centro de Estudos sobre o Brasil da Universidade George Washington? É uma pergunta interessante, que claro, tem fatores evidentes aqui no Brasil que atrai o estrangeiro, não vou repetir isso, mas eu estava trabalhando na Nicarágua durante a Revolução Sandinista nos anos 80, fazendo alguns serviços, também estudando a política centro-americana. Aí eu tive a chance, em 87, de visitar o Brasil. Em particular, cheguei no Rio de Janeiro. Adoro Brasília, mas chegando no Rio, estrangeiro, fico meio bobo. Aí, amor pela primeira vista, com certeza. Caiu nos braços das graças do Rio de Janeiro. Professor, o senhor recentemente escreveu um artigo no qual o senhor diz que o governo Trump, ele, ao mesmo tempo em que ele é uma ameaça, ele também é uma oportunidade para o Brasil. Agora, que oportunidade é essa se nesses 8 meses de governo Trump o que a gente tem visto em relação a nós e a América Latina é um discurso isolacionista, protecionista, até ameaçador, ameaçando uma ação militar contra a Venezuela. Que oportunidades o senhor vê? Pois é interessante porque a gente pensa que Trump é difícil, até uma ameaça para países que não têm uma relação estreita com os Estados Unidos. Inclusive os países super amigos como também sofrem, Inglaterra, né? Austrália, sabe? Canadá. Os canadenses estão esperando, assim. Mas eu acho o seguinte, o Trump tem uma política externa não completamente definida, E isso abre oportunidades para a política externa brasileira de se enfiar de uma maneira talvez mais inovadora do que antes. Por exemplo, Trump está buscando políticas comerciais que refortalecem a indústria de transformação e tudo isso. Inclusive a recente iniciativa de reformar o NAFTA, o Acordo com México e Canadá, tem muito a ver com essa iniciativa. E Brasil e os Estados Unidos têm muito investimentos cruzados na área de indústria de transformação, principalmente automóvel, telecomunicações e tudo mais. Então, é uma oportunidade para o Brasil enfiar e ampliar essas alianças cooperativas entre empresas que já existem, sabe? E Trump é uma pessoa, você fala com ele, Brasil é muito legal. Ele fala, sim, é muito legal, vamos fazer uma coisa com o Brasil. Então, ainda que é uma nuvem em cima dos Estados Unidos, talvez tenha uns pontos interessantes para o Brasil. Sou um estudioso dos problemas brasileiros, né, e certamente tem acompanhado os problemas que a gente tem vivenciado, principalmente com relação à corrupção e à instabilidade política e, ao mesmo tempo, a instabilidade econômica. Como é que o senhor, de fora, vê a maneira como nós estamos lidando com essas crises? Bom, primeiro, eu acho que o mundo inteiro está esperando o Brasil sair da crise, porque muita gente nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, Ásia, África, sabe que o Brasil tem um papel fundamental na governança global do mundo, que joga um papel construtivo importante. Só que agora, com a crise, o impeachment e tudo mais, o Brasil está um pouco ausente desses fóruns de governança global. E o que a gente quer? Que a gente quer o Brasil reconstruir a política externa, que exige uma seriedade, uma credibilidade do governo, do Congresso e a sociedade civil aqui no Brasil. E até agora, com todas as dificuldades do ajuste fiscal, da economia, do primeiro ano do governo Temer, eu acho que o Brasil ainda está atravessando um momento difícil. Inferno astral. Pode ser, eu não vou falar isso, mas a gente torce que o Brasil saia. Eu acho que o Brasil está passando um momento de polarização, enquanto a crise econômica, a necessidade de uma política
diante de combate à corrupção, é uma reforma política também, exige mais cooperação entre a sociedade, entre os partidos e tudo mais, e é um reconhecimento que o sistema atual criou essas oportunidades de corrupção e tem que fechar essas oportunidades. Isso tem que ser, de alguma forma, eliminado. Professor, o senhor já mencionou também algumas vezes, deixa eu ver que eu li os seus artigos, né? Obrigado. O senhor já mencionou algumas vezes a carência de lideranças, né? De lideranças não só no Brasil, mas na América Latina de uma maneira geral. Na sua visão, o que impede o surgimento e o fortalecimento dessas novas lideranças na nossa região? Bom, primeiro, a gente não pode só criticar o Brasil. Nosso Congresso nos Estados Unidos está parado, apesar de ter uma maioria do partido do presidente Trump. Normalmente você veja muita atividade de projetos de lei, aprovação de projetos e tudo mais, a gente não veja isso. Então, nosso Congresso está parado, congelado também, numa alta polarização. Então, a gente está passando um momento semelhante do que o Brasil. Mas eu acho que aqui no Brasil, o que eu vejo é que talvez a velha geração, pessoas de idade como eu, talvez, deputados, senadores, já não tem mais a força de transformar o Brasil e o sistema político do jeito que eles participaram da transformação da ditadura para a democracia nos anos 80, 70. Então, aqui, a gente está aqui no CEUB, eu passo aqui 2 vezes por ano, falando, palestrando com os alunos. A minha esperança é que essa nova geração, altamente qualificada, aqui no CEUB, nas Departamento de Relações Internacionais, aqui nas comunicações, sai dessa formação excelente e comece a exigir melhor governança aqui no Brasil, uma política externa que satisfaz as necessidades da sociedade, não só os grandes interesses, mas toda a sociedade. Eu acho que é isso que eu estou esperando. Então, eu acho que as lideranças estão sendo formadas aí, aqui também no Aqui no CEUB, com certeza, e outras faculdades aqui no Brasil e tudo mais, inclusive a Semana de Relações Internacionais, a gente veja que os alunos têm uma mente aberta, sabe? Estão procurando informações, análises, para facilitar a atuação deles como jovens profissionais e futuros líderes. Na minha faculdade, a gente tem a missão de ensinar a ética e a formação dos futuros líderes globais. Eu acho que o CEUB está fazendo a mesma coisa. Que bom. Professor, eu queria agradecer a sua presença, foi um prazer enorme tê-lo conosco aqui no estúdio UniCEUB. Obrigado, Henrique. A edição do estúdio UniCEUB dessa semana fica por aqui. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, um passeio pela exposição Êxodos, de Sebastião Salgado, com outras sacadas sobre a obra do artista. Vamos refletir juntos? É no próximo bloco. As pessoas são quase unânimes quanto à obra de Sebastião Salgado. Mas será que depois de tantos anos de reconhecimento internacional, ainda há o que refletir sobre a obra do fotógrafo? Sempre. Foi por isso que levamos à exposição Êxodos 3 feras da academia para levantarmos outros questionamentos. Fred, a exposição foi finalizada, o trabalho Êxodos foi finalizado em 1998 e ela volta para Brasília agora, pouco antes da gente completar 2 décadas de trabalho. É um trabalho muito atual e muito interessante porque a gente vive um momento de crise migratória no mundo imenso, né? O maior número de deslocados pelo planeta depois da Segunda Guerra Mundial. Como é que você enxerga essa exposição dentro da perspectiva antropológica? É curioso isso, o tema da exposição, o Êxodo, né, ele faz parte da história da humanidade. Então a gente tem, né, desde a migração dos hebreus pelo deserto, a diáspora negra, isso está sempre presente no constituir da humanidade. Ocorre que no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, esses fenômenos, né, migração, deslocamento, eles têm aumentado substancialmente. E a gente percebe nos dias contemporâneos, né, um número absurdo de refugiados e de migrações que têm abalado continentes inteiros. O que se percebe hoje é que esse fenômeno
ao invés de regredir, ele tem aumentado por uma série de circunstâncias, inclusive religiosas. Como é que vocês entendem essa questão de 20 anos depois, praticamente, as coisas parecem que pioraram, inclusive, né? Talvez por uma condição econômica mundial, né? A globalização que tanto prometia, né? Momentos maravilhosos, né? Uma redenção da humanidade. Na verdade, esse projeto de modernidade que vem, talvez lá desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Industrial, ele tem mostrado deficiências claras, né? E aquilo que foi prometido não tem sido entregue. Na época em que Sebastião Salgado lançou Êxodos, veio uma polêmica à tona relacionada ao fato dele literalmente se beneficiar ou explorar a miséria humana. Como é que você entende isso? Bom, primeiro é importante reconhecer a importância do trabalho em si, né? Mas isso é sempre uma questão que permeia a obra fotográfica, né? Por ser um trabalho desenvolvido por um ser humano, por alguém, ele de alguma forma apresenta um olhar, ele imprime subjetividades no trabalho, mas é um trabalho belo, né? E quando você lida com a estética da beleza, quando você se propõe a fazer um trabalho que tenha um valor também de atração visual, como lidar com essas questões quando isso significa a representação da dor do outro, né? Quem é esse outro representado? Como ele é representado? Alan, Sebastião Salgado se tornou um dos maiores fotógrafos vivos do mundo brasileiro, defensor de causas, uma pessoa que tem uma voz assim, ouvida nos 4 cantos do planeta. Como é que você, como fotógrafo, entende essa relação dele entre a questão da fotografia, esse limite entre o fotojornalismo e a fotografia de arte, enfim? Não, é aquilo que eu estava te falando. Eu acho que ele passou de um patamar para outro. Eu acho que, eu não sei como ele se identifica hoje, mas ele era um fotojornalista, mas eu acredito que ele não seja mais um fotojornalista. Mesmo essa fotografia, que é uma fotografia documental, eu acho que é uma fotografia documental que a representação parte muito dele antes de ser a capturada. É uma coisa que é uma interpretação do mundo, uma construção do mundo, uma coisa que ele constrói dentro dele antes de fazer a captura. Então, o que eu vejo dentro do material do Sebastião Salgado é um viés, uma estética, um conceito que eu gosto de usar, que é de forma e conteúdo, que o conteúdo ele é muito dele, é muito da personalidade do fotógrafo, do Sebastião Salgado. Então, nesse ponto, na minha área que eu gosto de mais estudo, que é o fotojornalismo, eu já acho que ele já passou do fotojornalismo, ele está numa área que é uma área que é a arte. Qual a importância de estudar ou apreciar Sebastião Salgado na atualidade para alunos de fotojornalismo, jornalistas? Também tem a questão da memória, né? É um trabalho fotográfico e a fotografia lida muito com a memória. Então, mesmo que a gente tenha certeza que existe um grau de subjetividade muito grande no trabalho, que todo ele, de alguma forma, é um processo de representação construído por um indivíduo, ele é um trabalho de memória, um trabalho que vai, de alguma forma, dizer um pouco sobre quem nós somos e, no futuro, dizer quem nós fomos. Eu vejo também isso aí como uma ferramenta motivadora para o estudante ou para a gente mesmo, porque todo esse processo de criação do Sebastião Salgado é um processo de entrega, né? Ele se dedica à fotografia, ele se dedica ao tema. Então, se você chega para ver uma exposição dessa, você vai dizer assim, não tem como eu realizar um trabalho desse sentado na minha casa, vendo uma TV a cabo. Eu preciso me jogar no mundo. Então, só isso só isso, quer dizer, essa história de tudo isso já é um motivo gigantesco para o cara partir para projetos. É uma motivação. E o trabalho de Sebastião Salgado qualquer crítica que você faça para ele, a primeira crítica que você tem que dizer é a seguinte, crítica positiva, é um trabalho de categoria mundial. É altíssimo nível. Então você vai ver aqui uma coisa que você não pode perder, que é o mundo. Até porque tem uma coisa curiosa, é o mesmo olhar, se não me engano, em 120 países. Essa percepção de mundo, né?
essa pessoa incrível que conseguiu visitar 120 países em situações tão peculiares. Para aquilo que é universal da humanidade, né? Não importando o tempo, não importando o espaço, ele retrata algo que está presente em todos nós, né? A busca por um espaço, a busca por melhores condições de vida, a sobrevivência. Então são temáticas universais, atemporais, ahistóricas, e isso só engrandece o trabalho do Sebastião Salgado. A exposição Êxodos de Sebastião Salgado fica em cartaz no Conjunto Cultural da Caixa, atrás do Banco Central, até o dia 29 de outubro. Não perca a oportunidade de ver as obras do fotógrafo de pertinho e tirar as suas próprias conclusões. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Para você um ótimo domingo e até lá!